Boa tarde a todos e a todas. Começo por cumprimentar os meus colegas dos órgãos sociais do OSCOT e todos os presentes. E uma primeira palavra para reiterar o reconhecimento aos fundadores do OSCOT, ao Dr. Rui Pereira pela ideia original de, em 2005, ter criado um observatório sobre um tema que não tinha o impacto que hoje tem. Eu diria que o terrorismo e a criminalidade eram matérias das forças de segurança e não eram temas que mobilizavam a sociedade civil. Portanto, o Dr. Rui Pereira teve a visão de, na época, colocar a segurança, a criminalidade e o terrorismo organizado na agenda pública. E, portanto, eu queria também deixar este testemunho e depois o nosso reconhecimento a todos os que lhe sucederam e ao professor José Manuel Anos em particular, e que muito contribuiu para o reconhecimento e para a respeitabilidade do OSCOT no espaço público, onde ele fazia intervenções, ao Dr. António Nunes, a cuja direção nós sucedemos e que nos compete honrar e desenvolver. Obviamente que não foram apenas os membros das sucessivas direções que deram o seu contributo para este reconhecimento, foram também os diversos especialistas que integraram o Observatório ao longo destes anos e com as suas competências e com o seu nome e as suas capacidades conferiram independência, rigor e respeitabilidade institucional ao OSCOT. Também não podemos deixar de reconhecer o papel da revista Segurança e Defesa e do Dr. Paulo Noguês na promoção pública do OSCOT, quer na divulgação de artigos especializados como também na organização dos almoços temáticos que ele fazia com muita persistência, onde a presença de um keynote speaker de grande relevância nos falava sobre temas da atualidade. Portanto, feitas estas palavras simples de reconhecimento e tendo nós escolhido um lema para assinalar o dia do OSCOT, a sua afirmação, eu daria o meu contributo para o seu desenvolvimento e até para a sua afirmação com dois temas. Um primeiro tema relacionado com a transição digital, e outro segundo tema com o risco pandémico. E vou começar pelo óbvio. O mundo que vivemos é diferente, bastante diferente daquele que era em 2005 e não se passaram assim muitos anos. Portanto, há uma nova realidade e ela altera-se de ano a ano. Grande parte da organização social, económica, da prestação, do acesso que hoje temos aos serviços públicos, privados, ao ensino, à saúde, à educação, à segurança social, ao sistema financeiro, ao sistema bancário, ou seja, todas as dimensões da nossa vida estão em infraestruturas tecnológicas disponibilizadas no chamado ciberespaço. De forma simples, eu diria que também simplista, nós podemos definir o ciberespaço como um ambiente complexo de interação de pessoas, de máquinas, de redes e de sistemas de informação, ou seja, na manipulação, no uso de um ecossistema digital. E se este ambiente oferece, ou nos oferece a todos, e às empresas e ao mundo, enormes oportunidades, ele também comporta riscos e ameaças, quer para os cidadãos, quer para as empresas, quer para as instituições, quer para o Estado. Temos um exemplo recente de um ciberataque a um órgão de comunicação social, com consequências conhecidas. De repente, quem tentava ler o jornal ou ouvir a televisão online esbarrava com uma mensagem: lapsus grupo, você sofreu um ransomware. Isto é um incidente ciber. E hoje é um incidente ciber igual, parecido, com mais ou menos severidade a tantos outros que ocorrem. E também recentemente, ainda mais recente, ocorreu outro incidente aí num serviço público. Portanto, os incidentes ciber, ou chamados riscos cibernéticos, estão hoje considerados mesmo nos lugares de topo, nos vários relatórios sobre riscos e ameaças à escala global. Eu vou dar um exemplo, há outros exemplos, mas eu vou dar um. É um relatório da Allianz Risk,
para 2022 e que assenta num inquérito feito a cerca de quase 3.000 especialistas em gestão de riscos, em 89 países e regiões, quer da Europa, quer dos Estados Unidos. Este inquérito foi dirigido a PMEs e a grandes empresas das maiores economias e os resultados deste barómetro, que considera para 2022 os incidentes ciber o primeiro risco na economia para 2022. Esta classificação é uma classificação para grande parte destes países, quer na Europa, quer em algumas regiões dinâmicas do ponto de vista económico dos Estados Unidos. Portanto, os incidentes ciber, com destaque para alguns que são os mais severos, e o ransomware é aquele que é o mais severo. Este tipo de ataque informático, como sabemos, é semelhante a um rapto de dados, é cada vez mais comum. Simplificando, os criminosos conseguem ter acesso à rede de uma empresa, de uma instituição ou mesmo de um dispositivo de um cidadão, bloqueia o acesso aos dados dessa rede ou desse dispositivo e a seguir exige o pagamento de um resgate para os libertar. Portanto, este é um dos crimes mais comuns e que acontecem com bastante frequência, que têm um impacto económico muito severo para as empresas. Este relatório de que estava a falar tem então este primeiro risco, em primeiro lugar, este incidente ciber, e tem em segundo lugar um outro risco que resulta do primeiro, que é o risco é o BI, é o Business Interruption, ou seja, é a disrupção das cadeias de abastecimento para aqueles negócios e que resultam muitos deles desses ataques ou desses ciberincidentes. Depois aparecem as catástrofes naturais e os incêndios e em quinto lugar aparece o surto pandémico. Portanto, temos aqui a noção da relevância que os incidentes ciber têm hoje na economia e os impactos que têm. Claro que este barómetro, este relatório é muito vocacionado para a análise de risco nas empresas, mas há outros relatórios e que são de escala mais alargada, onde também estes riscos aparecem com bastante destaque. São várias as motivações que estão subjacentes à atividade criminosa no ciberespaço. Vou aqui identificar algumas. A motivação política, a manipulação de campanhas eleitorais e de resultados políticos, portanto, também já há exemplos dessa atividade. Temos uma motivação económica, nitidamente, portanto, o cibercrime também é um negócio, na medida em que há exigências para o resgate, portanto, e aí é a criminalidade organizada, exige de facto já aí alguma organização, porque é um negócio. Temos a utilização dos incidentes ciber como extensão de conflitos armados tradicionais. Temos um conflito que está instalado entre Rússia e Ucrânia, que também estão a ser utilizados, ou ao que se supõe, ou ao que aparece como notícia, também os ciberataques neste quadro. Tipicamente, o ciberataque serve o terrorismo e algumas atividades de suporte, e alguns dos mais frequentes e visíveis usos das TICs nestas organizações ou por indivíduos associados ao terrorismo incluem ações que visam a alteração de dados ou o acesso a sítios para a internet e depois a divulgação desta informação sem o consentimento do titular desses dados, com intuitos ou com propósitos diferentes. E temos também, em grande escala, os incidentes ciber no uso da radicalização e da mobilização ativa para causas. E muitas vezes eles já não se restringem à vertente online, como com um forte impacto nas redes sociais, mas como usam as plataformas de comunicação instantânea nos dispositivos e também a distribuição de propaganda ou de conteúdos apologéticos às organizações e às ações terroristas.
Temos também uma forma de incidente ciber que é o chamado ativismo, que é onde há uma motivação política também, ou que está ao serviço de uma causa. Ocorre no exemplo dos Panama Papers, por exemplo, que nasceu como uma causa e teve esta dimensão. E também muito frequente em atos de espionagem nos conflitos entre Estados. Portanto, os incidentes cyber ou ciber, ou como quisermos, têm de facto aqui motivações muito diversas. Aquilo que se conclui hoje é que os incidentes ciber fazem parte da matriz de risco e das ameaças na transição digital. E a cibersegurança deve estar no centro da transformação digital e deve ser encarada no sistema de segurança interna como um tema muito associado à transformação digital. Falamos muito hoje da transformação digital, da agenda digital, da transformação para as instituições, mas não falamos com o mesmo peso da salvaguarda desse processo de transição. E se nós achávamos que a segurança, ou se tínhamos como premissa que a segurança era robusta e era fiável, é a própria evolução tecnológica que a torna muito vulnerável aos criminosos e à atividade ilícita. O tema da cibersegurança em Portugal já fez algum percurso. Em 2015 tivemos a primeira Estratégia Nacional de Segurança do Ciberespaço, onde o ciberespaço já era entendido como ou integrante na segurança nacional. Também foi logo reconhecido que grande parte destas infraestruturas tecnológicas que compõem o ciberespaço eram detidas e são detidas por operadores privados e que competia a esses operadores a responsabilidade da proteção. Portanto, aqui uma diluição da responsabilidade nos privados. Em 2016 é publicada a diretiva do Parlamento Europeu e a do Conselho, é chamada Diretiva SRI, que tem a ver com, o objetivo era garantir um nível comum de segurança nas redes e nos sistemas para a informação, e esta diretiva era dirigida aos operadores de serviços essenciais, energia, transportes, banco, saúde, o fornecimento de água potável, e incluía também os prestadores de serviços digitais, ou seja, os players do serviço de computação em nuvem, o mercado online e os motores de busca. Em 2017 temos uma outra resolução que cria o Conselho Superior de Segurança do Ciberespaço, que tinha como missão rever a estratégia anterior, ajudar à transposição da diretiva ou do regime jurídico e preparar uma nova estratégia. O que vem a acontecer logo no ano a seguir, em 2018, com a publicação da Lei 46/2018, que é o regime jurídico da segurança do ciberespaço e que transpõe a diretiva. Este regime jurídico, tal como a diretiva, aplica-se às entidades da administração pública, aos operadores e prestadores de serviços essenciais, aos prestadores de serviços digitais, mas não tem uma aplicação muito restrita, porque ela remete para a responsabilidade dos privados a segurança das suas infraestruturas. Com este regime jurídico também é criado o Centro Nacional de Cibersegurança, uma autoridade nacional e que passa a funcionar no âmbito do Gabinete Nacional de Segurança e que já existia. Em 2019 temos também uma outra resolução do Conselho de Ministros que estabelece uma nova estratégia de segurança do ciberespaço, a estratégia de 2019-2023, um quadro já mais alargado. Temos também depois em outros documentos que são de política geral, que é um quadro nacional, esta referência para a cibersegurança do próprio Centro Nacional de Cibersegurança, e foi notícia recente que o Parlamento Europeu vai rever este ano a diretiva, alargando a sua obrigação aos setores públicos e privados com uma maior coordenação
a nível europeu e com dever de reporte dos ataques. Portanto, feito este enquadramento, talvez um pouco longo, mas também não tinha que ter aqui alguma consistência na apresentação, este é um tema que deve estar no radar do OSCOT. Na forma como o professor Jorge Bacelar Gouveia há bocado já referiu, com ligação ao mundo académico, com discussão, com algum debate mesmo ao nível da própria opinião pública e também naquilo que pode ser o contributo para a revisão da política pública de segurança, em que a cibersegurança vai ter forçosamente que estar densificada no sistema de segurança interna, em medidas legislativas e que obriguem as instituições e as empresas privadas na segurança das TICs, tal como acontece já hoje em algumas atividades altamente reguladas, no sistema financeiro, nos seguros e nos fundos de pensões, em que as entidades reguladoras obrigam a que as empresas tenham hoje modelos de segurança, modelos de governação das TICs. A própria autoridade dos seguros tem em discussão pública uma norma sobre a segurança das TICs e o modelo de governação. Portanto, este é um dos temas que me parece que é essencial para o OSCOT nesta fase. O segundo tema que me parece que deve incluir também a atenção do próprio OSCOT e que não acho que esteja suficientemente discutido é o tema da segurança humana. Quando o mundo esteve e está debaixo de um risco pandémico à escala global, a segurança humana não tem estado na discussão dos instrumentos que devem salvaguardar esta proteção ou a proteção para estes riscos, nem foi de forma única ou foi de forma muito diferenciada executada nos diversos países quando confrontados com a pandemia, como todos nós sabemos. Portanto, a segurança humana deve também ser um tema que nos deve ocupar. Como sabemos, a segurança humana surge pela primeira vez em 94, no relatório das Nações Unidas, no PNUD. É um conceito muito alinhado com os princípios da Carta das Nações Unidas, os princípios da Declaração Universal dos Direitos Humanos e alarga substancialmente aquilo que são as áreas tradicionais da segurança. Neste conceito, ou nesta matriz conceptual, a segurança humana deve integrar uma componente de segurança económica, ou seja, deve garantir a cada pessoa um rendimento básico para que possa viver com dignidade. Também integra a segurança alimentar, o direito de acesso aos bens alimentares que são essenciais à vida, a segurança sanitária, tema central hoje, que é o acesso à saúde, é não só o acesso à saúde e aos cuidados médicos que devem estar disponíveis a qualquer cidadão, mas é a proteção das epidemias. Portanto, estamos num risco pandémico e percebemos muito bem como este risco pandémico foi respondido de formas diferentes nas várias regiões do globo. Portanto, não podemos dizer que todas as pessoas estão hoje protegidas à escala global deste risco, que é um risco pandémico global. Portanto, a segurança humana deve dar resposta a um risco pandémico desta natureza. Também engloba a segurança ambiental, a proteção deste meio ambiente e a garantia do acesso à água potável, o que, como sabemos, não acontece em muitas regiões do globo. A segurança comunitária, que é a garantia da proteção de grupos e de minorias e dos seus direitos. A segurança política, os direitos sociais, a legitimidade dos sistemas governativos. A segurança pessoal, a ausência de violência e de ameaças físicas, sejam elas ou de natureza política, étnica ou religiosa, a violência de género e a violência e o abuso sobre crianças.
Portanto, e a pandemia veio evidenciar, este risco pandémico veio evidenciar um pouco por todo o mundo a fragilidade para dar resposta a um risco pandémico. Ninguém estava à espera, portanto ninguém estava à espera, ou seja, podia-se dizer que um dia ia aparecer um risco desta natureza, mas percebemos que os Estados responderam a este risco de forma muito diferente, quer do ponto de vista sanitário, quer do ponto de vista político, e o próprio dispositivo para a segurança para este risco não estava completamente alinhado, não estava completamente oleado, diria, para que a resposta fosse imediata. Portanto, para terminar, eu diria que a afirmação do Oscott se deve fazer a olhar para as novas formas de criminalidade da era digital, a cibersegurança, e para a crescente vulnerabilidade das pessoas perante os novos riscos que ameaçam a vida e que nos ameaçam a todos nós, os riscos sociais. E estas foram as minhas reflexões e os meus contributos para a afirmação do Oscott. Obrigada a todos pela vossa atenção.